Bem-vindos! Hoje é dia 13 de outubro de 2023, são 21 horas e 40 minutos aqui na Alemanha. Acho que vocês já assistiram alguns vídeos meus que falam do tudo junto, misturado e das pinceladas, o colorido que eles andam dando em nossas pessoas. E por favor, não se deixem levar pela manipulação que eles fizeram em todos nós, para calar-nos, para que nós não pudéssemos observar, analisar e comentar o que está acontecendo, a situação real. Então, não se trata de discriminação. Nós vamos conversar sobre a real situação. Por que essa mistura? Não é errado a gente se misturar. Não é feio, não é ruim. Apenas temos que reconhecer por que está sendo feito exatamente naquele momento, quantas vezes já foi feito e por quê? Porque eles nos levam a misturar. Porque eles promovem essas misturas. Vejam bem, se as pessoas se conhecem e existe o amor verdadeiro entre elas, vai acontecer a união, independente de raça, de cor, de etnia, tudo isso, gente, não vai haver barreira, o amor vai existir. Eles não precisam ficar promovendo a mistura dessa cor com essa ou daquela outra, mais uma outra. Isso tudo se trata de um jogo, de uma manipulação, e o meu vídeo se trata disso, de nós analisarmos, percebermos o que há por trás dessa promoção com a mistura dos negros com os brancos e agora também aos asiáticos. Não deixando acontecer normal, eles estão promovendo, eles estão enfiando isso para todo mundo. Na verdade, nenhum de nós aqui neste mundo tem um encontro à toa. Eles nos levam a conhecer as pessoas que eles querem que a gente vivencie uma vida, a historinha individual, e que essa historinha individual nossa está dentro da história geral, que é a história da humanidade, do mundo, etc. Mas há de tempo em tempo aquela promoção, aquela forçação do sistema para que haja mistura mais com essa etnia ou com aquela. Quando ele quis que ficasse mais com os chineses, aí coloca filmes fazendo aquele romance entre americanos e chineses. Quando querem que seja com os latinos, que é poucos, eles não fazem muita promoção com os latinos, vocês podem ver. Aí eles também fazem se for preciso. E quando eles querem com os negros, a promoção é muito, muito grande. Eles não promovem que os brancos vão muito para a África e dê essa pincelada imensa. Então há mais negros na África, não é, do que mais brancos. Tem menos brancos na África. No entanto, nós temos bastante negros no mundo todo. E agora chegou a vez da Ásia, do Oriente. Os asiáticos também precisam ficar coloridos. Está sendo feita uma grande promoção para que isso aconteça. Eu estou me referindo à mistura desses povos, que de repente já havia esses casais todos preparadinhos para serem mostrados para a gente. De repente, aparecem tanta gente já juntas, casadas, com seus filhos, adaptadas àquelas culturas que não havia muito disso. O mesmo já comentei com vocês desses refugiados que entraram aqui na Europa e de repente eles já estavam falando muito bem alemão. Alguns nigerianos ou outros, a gente percebia que realmente estavam trabalhando e tinham dificuldades com o idioma, mas a maioria deles estavam já conversando com você normalmente, aprendiam tão rapidamente esse idioma e todos já adaptados. Vejam quantos filhos já têm. Isso tudo foi montado, já foi preparado para este momento. Nada é à toa. Eles já deixaram tudo preparado para ser mostrado no momento certo. Esta aqui é a mãe dessa menina.
e este é o Pai. E eles mostram tudo com alegria, com sorrisos, como se fosse a coisa mais perfeita do mundo a ser feita. Casar com outra pessoa de cor diferente. Ninguém está colocando o amor independente de cor. Vocês acham que eles precisavam mostrar para a gente casais de cores diferentes? Ou isso nunca deveria ser feito? Porque as uniões deveriam ser feitas por causa do amor. Mas agora, ficar com uma pessoa negra virou moda. É preciso ser tomado como moda, como algo esplêndido, diferente, lindo, porque eles estão colorindo em culturas que estavam mantendo a tradição, estavam mantendo uma tradição, estavam preservando a cultura, a cor, etc. E o mesmo fazem alguns na África. Eu tenho um vídeo antigo meu que eu contei sobre uma pessoa que eu conversei e ele disse que eles estavam tentando manter-se limpo para que eles não perdessem os traços originais deles. Mas se for falado essas coisas por negros, as pessoas aplaudem. Mas se um branco falar, então vai causar conflito. Vão chamá-lo de racista, discriminando por causa de cor de pele. As pessoas estão agora atadas, elas não podem se mover, elas não podem falar, elas não podem dizer o que elas estão vendo, elas têm que pensar no que os outros querem que elas falem. Digam que vejam, digam que sentem e se movimentem conforme os outros também querem. Isso está muito errado. E é tanta reportagem e um bombardeamento da mesma informação de que os casais devem se misturar. Imagina para as pessoas lá na Coreia, vendo esse tipo de coisa na cabeça dos jovens, isso vai fazer efeito. Mas as pessoas antigas, elas gostariam de manter, de preservar as tradições delas. É um direito que todos tinham. Os negros também têm esse direito, mas os outros estão perdendo. Mas tomem cuidado. O sistema não ama nenhum de nós e os negros também não vão ser preservados. Estão sendo usados por enquanto, até a hora certa que não vai existir mais nem negros como a gente conhecia antes, nem orientais, nem brancos, absolutamente nada. Vai haver um outro tipo de cor de pele. Mas, surpresa! Imagina, quando nascer todos esses de volta. Quando um dia o sistema trouxer de volta todas as pessoas que a gente já foi antes, trazendo de volta as pessoas que já fomos, os traços que já fomos. Porque é isso que ele faz, ele modifica e depois traz tudo de volta como se fosse novidade. Essas pessoas são pessoas deles, não fazem parte da nossa gente. Há 12 horas eu disse, colorindo o Oriente, Coreia, Japão, China, todos recebendo as pinceladas. Eu disse a vocês, expliquei em vídeos sobre o tudo junto misturado do sistema, usando nossas pessoas negras para colorir as outras etnias. Pois os traços das pessoas vão ser mudados, não vai haver mais nada fixado, nem mesmo haverá traços, padrões das fisionomias fixados, traços femininos, traços masculinos, são padrões para homens ou mulheres, esse é um traço fisionômico feminino, mas esse aqui é masculino, não vai haver mais nada disso. E por isso eles lançaram a historinha de invertidos, para irmos acostumando com essa quebra. E também para nos manipular em outros assuntos, pois no sistema nenhum motivo é apenas um. Está sempre conectado com outros mais. E as pessoas negras não se alegrem, amigos enganados e enganadas, achando que o mundo vai ser povoado pela etnia dos que têm a pele negra somente. Não é bem isso que eles querem.
Todas as etnias, como conhecíamos, já vêm desde muito tempo recebendo pinceladas, sendo coloridas, para que no final o resultado principal seja alcançado. Pessoas coloridas. Os negros, como conhecíamos, também com o tempo vão desaparecer. Eles não fazem isso porque amam os negros ou a cor dos morenos. Não, eles não amam os brancos, não amam os loiros, ruivos, albinos. Eles não amam a nenhum de nós. Eles apenas brincam e jogam com todos nós. Somos apenas pecinhas, marionetes para eles. Claro que o sistema vai usar esses traços atuais para nascer aqueles especiais no futuro. E todos vão ficar encantados quando nascerem. No futuro, quando nascerem as pessoas com os traços que carregamos hoje em dia. Já imaginou isso? Um futuro onde haverá pessoas já diferentes. Pois é, bem adiante no futuro haverá outros alentos coloridos também, que eles já estão planejando agora. Agora imagine se nessa época nascer pessoas aqui e ali com os traços de hoje em dia, totalmente negro ou totalmente asiático, recuperando toda aquela genética que eles falam para a gente. Vão ser pessoas especiais, adoradas, cobiçadas. As pessoas vão querer se relacionar com elas, tocá-las. E o sistema vai fazer a mesma coisa, colocando aqui e ali, fazendo com que as pessoas se misturem de novo. O sistema ladrão tem roubado ideias de outras salas e tem trazido tudo para cá, tanto para humanos quanto para animais, vegetação, pedras, tudo que vocês possam imaginar. O fruto do roubo de outras salas existenciais estão marcando esse mundo de falsidades e ladroagem que a gente vive. Vocês viram as fotos? Eles já preparando a Coreia para o novo normal deles. E eles vão ter que aceitar. Os orientais mantinham a tradição deles para não perder a raiz, assim como muitos negros da África fizeram e ainda fazem. Mas não é dito isso no Ocidente, porque não é todo lugar da África que está mantendo, está preservando as raízes, os traços e as informações que garante que eles continuem a existir. Então, não é muito falado que grupos e tribos mantêm essas raízes, preservam como herança e a protegem. Mas olhem, mesmo o que somos hoje em dia, todos esses traços em todas as etnias. Falo das que somos hoje em dia e das de gerações passadas, lá atrás. Tudo também veio de manipulações. Não éramos para sermos humanos com corpos limitados, dependentes, com mentes mais fracas do que a mente dos animais. Vocês acham que a nossa mente é mais forte? E vocês pensam que é porque os animais não conseguem construir coisas, não é? Mas eles estão apenas em físicos diferentes, vivendo outro sistema de crueldade dentro do nosso. Ou o nosso entrou no sistema deles e depois cresceu e acabou absorvendo o sistema que era só para ser dos animais. E nós, os brasileiros, nós não nos preocupamos com isso, porque nós somos já o resultado de uma mistura. Vivemos com isso, já nascemos com tudo isso acontecendo. E eles nos contaram as historinhas de como tudo aconteceu. Porque nós mesmos não sabemos, não temos lembranças. Só temos e sabemos o que eles, seus livros e suas provas, entre aspas, nos dizem. Tudo que eles dizem, como eram as coisas, como aconteceram. E eles nos mostraram, nos ensinaram e provaram com as suas tais provas, não é verdade? É tudo que temos. E, por favor, não caiam na tentação da manipulação que o sistema faz conosco, nos dividindo. E aí, quando ouvir eu falar assim, vai pensar que é discriminação.
Estamos juntos analisando o que fazem conosco e temos que ser realistas. Somos testemunhas das grandes corrupções que fazem conosco. Somos obrigados a ver e assistir e fingir que não é como estão nos mostrando. E pior é a nossa gente que não quer ver. São as nossas pessoas que não querem ver, se recusam e ainda não compreendem e nem ajudam aquela, no caso, eu, que está querendo alertar para as corrupções e quebras de padrões, traços, ordens e toda a prisão anterior que nos colocaram para vivenciarmos as novas. Uns anos atrás eu contei a vocês como foi difícil para mim perceber que o sistema me fez nascer numa época em que as mulheres deveriam ser donas de casa, e isso era muito bom e era valorizado. E de repente, quando eu já estava lá perto, beirando os 40, tudo mudou. Assim que terminou meu segundo casamento, eu senti na pele como tinha tudo mudado. As mulheres na minha idade não eram mais valorizadas se não trabalhassem, se não tivessem uma carreira. Mas quando eu era mais nova, não era importante isso. Importante era ser mãe e cuidar dos seus filhos, da sua casa e do seu marido. Não é fácil quando ele nos faz viver de uma maneira, de repente ele quebra tudo aquilo e vai te fazer ser desvalorizado, porque você nasceu numa época que as leis, os hábitos e as ordens do sistema era completamente diferente. E quando ele decidiu quebrar, ele não se importou se era meu tempo para mudar ou não, se eu ia me machucar, se ia ser difícil. Simplesmente mudou. As pessoas mais jovens, né, elas se adaptaram mais rapidamente, mas aquelas que estavam desde criança sendo bombardeada, que a mulher tinha que ser dona de casa, cuidar dos filhos e tal, e ela viveu isso durante anos e anos da vida dela, é muito difícil. E assim ele vai quebrando, montando, desmontando, reconstruindo. E as novas gerações, elas não vão saber que as coisas aconteceram assim. E o sistema e suas pessoas vão modificar as memórias, vão escrever nos livros como se fosse tudo natural, aconteceu tudo naturalmente, e que tudo partiu de nossos movimentos, de nós, pessoas coitadinhas, que receberam essa mistura e foram misturadas por causa das guerras, das invasões de outros povos. Foi assim que ele justificou essa mistura toda nossa, na historinha geral dele. É assim, foi assim e vai continuar sendo se nossas mentes não perceberem que nós vivemos sendo manipulados, levados a nos movimentar para que ele obtenha todos os resultados que ele quiser para suas histórias, para suas narrativas. E agora eles usam os refugiados. Não é mais uma guerra, é uma guerra genética, né? Sem armas, sem nada. Então falam que essa mistura está acontecendo por causa dos refugiados, das pessoas coitadinhas, que se refugiaram nesses outros países e acabaram se misturando. Mas vocês testemunham agora que não são os coitadinhos refugiados, como eles dizem, são homens. E homens servem para que, quando entram em outra nação com etnia diferente, o que acontece? Esses homens são usados como armas para deixar sua herança genética. Uma guerra no passado, eles nos contam que as mulheres eram estupradas e delas nasciam os mestiços e deles nasceriam outros dentro dessa nação invadida. Assim, acontecia de terem novas pessoas com esses traços do invasor. Olhem para Portugal, Espanha, traços dos mouros. Claro que eles têm traços de outros invasores também. O sistema cria essas historinhas para justificar o que ele quer mudar nos cenários, movimentar tudo, e depois ele cria as memórias que ele quiser, as historinhas que quer e nos faz engolir a todas elas. Se uma geração duvidar, não importa, ele espera
uma hora essa geração vai passar, tudo vai ser esquecido, né? E essa parte oficial que ele quis, que ele criou essa memória para ser oficial, continua afirmando que é como está nos livros, como ele colocou lá, para ser lembrado para sempre, e também como estão nas provas que dão sustentabilidade para as mentiras e manipulações serem verídicas e aceitadas. Vocês se lembram que eu já expliquei a vocês como que eles fazem a gente se movimentar nesse palco todo, nesses cenários, se nós não temos acesso aos nossos scripts e nem mesmo a quem nos direciona, que são os diretores, né? Então, como é que eles fazem para que a gente se movimente nesses cenários e se movimentando, vai criando as cenas que eles precisam e os resultados da historinha? Eles nos cutucam. Na vida privada, né, na vida de cada um, ele dá um jeito de tudo ser cutucado ali, fazendo você perder o emprego, você vai procurar outro, fazendo você ter um conflito dentro de casa, você pode acabar saindo da casa dos seus pais, morar sozinho, e lá pode acontecer outras coisas que eles querem, e assim por diante, sempre cutucando, fazendo a gente se movimentar para o bem ou para o mal. E aí é um movimento geral que vai afetar o mundo inteiro. E nesse caso aí de mudar os traços da fisionomia, da cor de pele e tudo mais, é algo bem grande. É um movimento que afeta as pessoas no mundo todo agora. Que não vai ser somente ali numa nação. Ele está mandando as pessoas negras dele para trazer os novos traços para todas as nações. Principalmente aquelas que tinham somente mais brancos e loiros e os asiáticos. E eles estão sempre nos bombardeando com as historinhas de como foi que apareceu essa ou aquela etnia, essa ou aquela cultura. É tudo muito duvidoso vindo deles. Será que aconteceu mesmo, como nos contaram? Pois o que vemos acontecendo é diferente do que eles oficializam em seus livros, contando que tudo é devido a crises e movimento de pessoas fugindo de fome, guerra e miséria. Vocês não viram agora como eles fizeram esse movimento? Fingiram uma guerra, encenaram os conflitos e colocaram as pessoas dentro de outras nações, abrindo simplesmente as portas, sem uma arma. Entraram os homens com suas armas, que são o quê? A genética, que vai ser espalhada pelo sexo. E as mulheres vão ajudar nisso, porque as meninas vão ficar encantadas com as novidades. As jovens meninas, elas vão aceitar rapidamente, principalmente porque eles já manipularam a cabeça das nossas jovens para verem isso tudo com normalidade. Vejam que eles andaram ensinando nas escolas e nos filmes e nos livros e nas séries, né, nos shows, nas músicas, os artistas passando essas informações, promovendo todo esse estilo de vida, de mentalidade, de sentimentos, uma bagunça, uma mistura total que eles querem agora, é exigido do sistema agora, essa mistura, o todo junto, misturado, que ele sempre adorou, que a gente ficasse achando natural e legal. Pois é, não vimos essa historinha de refugiados verdadeiros como era no passado. Não foi isso e não é isso que estamos vendo, e nem em outros lugares que estão recebendo esses homens vindo da África. Está sendo como eles nos falaram. Vocês ainda não perceberam? Com certeza sim. Por isso, não tome nada como eles querem que seja tomado, sabe? A manipulação que eles colocaram na cabeça das pessoas, que a gente acaba sendo divididos por causa da cor. Eles montam de um jeito as coisas que quando a gente vai tocar no assunto fica parecendo que a gente está se dividindo por causa da cor, que a gente está discutindo por causa da cor. Mas temos que pensar na situação, de como está a situação e deixar essa parte de preconceito para fora. Não é hora de pensarmos em discriminação, mas sim nos atualizarmos para analisarmos a situação que está acontecendo. Pense agora, se no Brasil, que somos todos misturados, casamos brancos, negros, índios, asiáticos, europeus, tudo junto, certo? Mas se o sistema mandasse para nós mais negros do que nossa gente tem, né? Já tem bastante aí.
Isso significaria que a pincelada teria que ser mais viva, ficar mais ainda escuro na nossa gente já colorida. E mesmo assim, a gente não iria pensar que isso está acontecendo porque eles estão colorindo a gente. Nós iríamos ver, né, entender essa situação que nós estávamos ou estamos sendo invadidos, aí no caso, e isso iria nos causar falta de alguma coisa. Ou acontecer alguma coisa, nossa cultura, tradição, economia, soberania, alguma coisa estaria sendo quebrada. Lembram do caso dos médicos mandados de Cuba para o Brasil? Ou os haitianos, né, que eles inventaram aqueles cenários todos de problemas catastróficos e tal. Eles foram mandados para nós também. Se eu não me engano, acho que foi por causa disso. E outros de fora também chegaram ao Brasil. E acho que o Brasil também recebeu outros, né? E essa situação já deixou nossas pessoas meio divididas. Muitos não gostaram do que estava acontecendo e ninguém ficou pensando que nós estávamos discriminando eles pela cor, mas sim por questões econômicas, por causa da situação. Agora, quando eles fazem isso num país onde há pessoas mais loiras, se elas reclamarem, já vão falar que é discriminação, mas é a situação que está deixando as pessoas desconfortáveis e nem um pouco felizes. Eu disse acima que também eles mexem na cultura da gente. Qualquer povo que entrar no seu país vai acabar mexendo um pouco na sua cultura. Isso acontece de qualquer maneira, eles vão trazer parte da cultura deles para dentro da cultura que eles forem vivenciar. Isso vai acontecer sempre. Eles vão trazer a cultura deles para dentro do país onde eles ficam. Eu, quando viajo, eu tento respeitar a cultura dos outros, para que elas, quando forem no Brasil, respeitem a cultura do Brasil. E não é porque eu dou valor às culturas, não. Por mim, essas culturas do sistema são todas falhas e nós não precisaríamos, mas é o que temos. E nós, brasileiros, não iríamos ficar sentidos se mexessem na nossa cultura, porque a nossa cultura é mistura já de todas as culturas, de todos os povos que já entraram no Brasil. Fomos um experimento muito bom para eles. Então, a cultura de outros diferente, os brasileiros abraçam, aceitam, mas quando mexe na nossa economia, então os brasileiros se ressentem. Já para países que preservavam seus traços e herança da cor de pele, isso vai além de apenas ser econômica, né? Um problema, uma situação econômica, vai ser a perda dessa tradição, dessa preservação. Aqui nas fotos estão os nomes dos canais, se vocês quiserem, acessem o Facebook e podem assistir os respectivos vídeos. Aqui mesmo na Alemanha, os alemães não se importam com os estrangeiros que já estão aqui desde que o sistema justificou a entrada deles com a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, colocando pessoas de uma religião completamente diferente dentro de uma outra ocidental que não tinha nada a ver. E esse outro povo que entrou tem privilégios que os alemães não têm nos países deles, né? Que sejam árabes, ou turcos, ou outros muçulmanos. Os alemães não podem ir lá e ser políticos lá dentro, mas eles aqui dentro são. Então, todos os estrangeiros que vão chegando vão tomando esses privilégios e os alemães têm que arcar com isso. Esse é o problema da Alemanha. Os alemães, eles não têm preconceitos por causa disso, da cor da pele, mas da situação, do privilégio que eles recebem, que vão tomando espaço até não ser mais a cultura alemã. Quando eu cheguei aqui, há mais de 30 anos atrás, né, primeira vez, eu enfrentei discriminação, sim, mas não era aquela coisa imensa. Foi comigo, e comigo o sistema sempre fez acontecer essas coisas. Eu via outras pessoas se dando muito bem, inclusive negros. Algumas pessoas brasileiras vêm para cá e elas passam isso em algumas cidades, em algumas aldeias, em alguns locais, e elas pensam que é geral. Não é. Os alemães realmente eles apreciam a cor negra. Então, aquelas pessoas que têm preconceitos é porque vêm de alguma coisa assim, dos familiares, tal. Não são todos, não podemos generalizar. O que os alemães sentem é isso, eles pagam
pelos privilégios desses outros que chegam aqui, e chegam sim, por causa da ajuda social alemã, que é muito boa. E eu sofri discriminação dentro da Alemanha por causa de outras brasileiras que vinham para países europeus, principalmente Alemanha, para se prostituírem. E também pessoas, né, mulheres de outros países mais pobres que aceitavam casar-se com homens mais velhos para entrarem no país e depois se prostituir. E o meu caso foi diferente. Eu casei no Brasil com meu marido alemão, depois nós viemos para cá. E eu não esperava passar o que eu passei. A discriminação não foi por causa da minha cor, mas pelo fato de eu ser brasileira, de estar aqui e eles temerem aumentar aquele número de mulheres que se prostituíam dentro do país. Depois, o governo alemão mudou um pouco as leis para dificultar o acesso rápido à licença alemã. Mas eu sofri bastante aqui naquela época. Ainda existia nazistas, né, que andavam por aí, tudo sistema, né, e assustava um pouco. Era diferente. Eu passei por coisas que as pessoas hoje em dia vêm para a Alemanha e não tem mais. É tudo aberto, é tudo facilitado. Na minha época era difícil. Meu marido pagou exatamente tudo para mim. Aqui eles chegam, já recebem. Na minha época, teve que ser pago tudo para mim e para os meus filhos. E ainda pior, naquela época corria a coisa da AIDS, da SIDA, né? Também sofremos preconceitos porque eles achavam que as pessoas que vinham desses países mais pobres poderiam estar trazendo essa doença e nós tivemos que pagar todo o nosso tratamento, né, para ver se tínhamos AIDS e provar que não tínhamos nada disso. Meu marido teve que arcar com uma despesa muito grande para tudo. Nada foi fácil para mim aqui dentro da Alemanha e eu não recebi ajuda da Alemanha, estou recebendo somente agora. E mesmo assim, eu não estou recebendo da mesma maneira que os refugiados, né, chegaram aqui, tiveram toda aquela regalia, todos os privilégios. A outra coisa que eu já comentei em outro vídeo, vocês devem se lembrar. O sistema, ele sempre joga uns grupos de uma cor só, como se fossem assim, pessoas se retraindo, indo formar outros grupos. Não que ele precisasse disso, porque quando ele quiser, ele inventa uma historinha qualquer, manda o povo dele no meio da gente, diz que apareceu uma tribo, não sei o quê, né? Mas também ele gosta de mostrar que alguns estão fugindo, como alguns alemães que estão indo embora e estão procurando locais para formar de novo um tipo de colônia pequena, né? E vai crescer. Entendem como o sistema joga? Ele pode jogar de repente, como ele também já pode fazer pequenos focos aqui e ali dessas pessoas que não querem se misturar e que vão manter a cultura daquele país que eles estão indo embora, né? Levando a cultura deles e toda a tradição. Fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.